Tendo em vista que não chegou nenhum nome de visitante e preparei uma palavra no sentido evangelístico, uma palavra no sentido evangelístico ela é diferente, mas é assim que precisamos estar cientes. Então vamos pedir àquele que pode nos conduzir, que é o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos falar uma palavra que seja de proveito, para aqueles que acham que já sabem de tudo, para aqueles que sabem que não sabem de nada, mas que o que sabem é aquilo que Deus quer falar com cada um e que precisa crescer, aprender e continuar aprendendo e caminhando no processo da graça de Deus. Amém? Somos seres humanos inacabados, somos seres humanos não prontos, e se pudéssemos andar com alguma coisa, seria uma camiseta com um dizer: tenha paciência, estou em obras. Bom, dito isso, minha fala nesta noite ela é direcionada à questão do Espírito Santo de Deus. O que ele faz? É o papel do Espírito Santo de Deus na igreja, na pessoa. É isso que nós precisamos de fazer. O texto que eu vou usar se encontra num dos escritos do apóstolo Paulo, chamada Carta de Paulo aos Efésios, e que ele fala e usa algumas terminologias, algumas metáforas, alguns dizeres para tentar falar algo com a igreja naquele tempo e dizer para a igreja, para os irmãos daquela comunidade, que eles precisavam do Espírito Santo de Deus, que eles precisavam de se encher do Espírito Santo de Deus. Engraçado. Quando você vai, eu estive na década, final de 99, início de 2000, 2003, aconteceu um grande rebuliço no Brasil, vindo de Bogotá e vindo dos Estados Unidos, algumas comunidades cristãs, a qual de vez em quando sopram os ventos, na própria igreja, para que tenha um refrigério, para que o homem entenda que esse racional do homem, essa teologia desenvolvida pelo homem, ela não é suficiente, e esse homem não é suficiente, e que ele precisa de uma ação dinâmica, constante, e na igreja, no povo de Deus, é chamado Espírito Santo de Deus. A gente vai entender isso, porque a igreja não vive sem o Espírito Santo de Deus. E eu lembro que um dos pastores de Bogotá disse que Deus deu um sonho para ele, uma visão, e que o Espírito Santo de Deus iria mover aquele estado, aquele país, dividido em dois exércitos: o exército nacional e o exército da guerrilha. As pessoas nasciam e morriam sobre esses dois exércitos, e aí um outro pior ainda, que era o narcotráfico, que a gente sabe como é que é. Mas surge uma igreja ali, totalmente potencializada pelo Espírito Santo de Deus. Depois, um pastor ali de Manaus, ele vai até esse local, traz, e daí muitos pastores vão fazer isso. E eu lembro que as pessoas iam 3 dias, eram 3 dias, nos quais as pessoas diziam que seria uma lavagem, uma faxina, e sem dúvida, é uma das coisas que falta muito na igreja hoje, porque são 3 dias totalmente diferenciados. Você conversa pouco, aliás, alguns tinham uma dinâmica de não conversar, justamente para que você só fizesse 2 coisas só: ouvisse Bíblia o tempo inteiro, adorasse a Deus e confessasse pecado. Ouvisse Bíblia, adorasse a Deus e confessasse pecado. Todas as ministrações tinham no final um momento pessoal íntimo com Deus, e no final de tudo isso, no alvorecer, no amanhecer do domingo, era a chamada ministração do Espírito Santo de Deus. Aí sim, entendia esses homens que mergulharam na Bíblia e buscaram uma revelação de Deus, que para você receber, você tem que fazer isso. É muita empáfia, é muita arrogância
Acharmos que nós, do jeito que estamos, chegamos, sentamos e exigimos que Deus se manifeste e fale conosco. Bom, para encurtar a história, que ela é longa, mas foi um momento maravilhoso, é que as pessoas voltavam cheias de algo oriunda disso. Uma pena é que isso durou pouco tempo e que o homem tomou posse disso. Essa é coisa oriunda da natureza humana, e achou que o homem manipulava a ação do Espírito Santo de Deus. Gerou confusão, muita coisa da alma humana mesmo, e que se perdeu. Mas a Bíblia, ela diz isso: o homem não vive sem essa comunidade perfeita. Base teológica para isso você vai encontrar desde Gênesis, que diz: no princípio criou Deus, e o verbo que está no plural, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Esse façamos, dizem os estudiosos, que refere-se à pluralidade, à comunidade e à trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Há várias manifestações no Velho Testamento e no Novo Testamento. Logo no início, há uma manifestação dessa comunidade, quando Jesus Cristo é ali descido, naquele momento que João Batista chama para, ele diz que na questão do batismo vem uma pomba representando, simbolizando o Espírito Santo, a palavra do Senhor, a palavra de Deus Pai, dizendo: esse é o meu Filho em quem me comprazo, e o próprio Filho Jesus Cristo. A igreja, depois de João capítulo 14, a gente vai entender Jesus Cristo tentando colocar isso na mente dos seus apóstolos, dos seus discípulos, para que eles dessem continuidade. No meio deles, e andando com Jesus como é normal na igreja, andavam homens totalmente ainda impuros, perversos, malignos, políticos, rebeldes, andavam com Jesus, empunhando espada, prontos para atacar, prontos para iracundos, agressivos, partidários, ciumentos. E Jesus tenta dizer para eles: olha, quando o Filho subir, e eu enviarei o outro Consolador, ele vos revelará, ele vos governará, ele vos mostrará quem é Deus e qual é o projeto de Deus para essa humanidade. Ele fala de quê? Fala do Espírito Santo de Deus. Ele diz: ele está, mas ainda não completo. Ele veio, o famoso já, mas ainda não. Mas vai vir um tempo que ele vai vir com poder. Amém. Quando Jesus é crucificado, sobe, é assunto aos céus, aí vem o Espírito Santo de Deus. Desde Atos, aliás, o livro de Atos, ele não é um livro doutrinário, ele é um livro que fala de experiência, que fala de vida, de uma igreja no seu nascedor. E no livro de Atos a gente vê a manifestação, o derramamento, a visitação profunda. Mas o que o Espírito Santo precisa e por que Atos é um momento tremendo na vida daquelas pessoas? Porque estavam quebrantadas, sedentas, desejosas de Deus. E toda a preparação de Jesus, todos os seus últimos 3 anos de preparação, todo aquele momento que o mundo que estava naquele momento ali na Palestina se encontrava, toda a forma que o ser humano estava, sentia um desejo de algo acima do que tinha na sua vida palpável. E é o Espírito Santo de Deus que chega, invade os corações, e a gente vai ver termos cheios do Espírito Santo, parecendo que estavam embriagados, andavam, falavam coisas estranhas, algo tão tremendo, porque havia um desejo. E você vai vendo o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, que não é nada que o ser humano pode, é um fogo de Deus, é uma pessoa, porque você entristece o Espírito Santo de Deus, ele tem sentimento, ele fala, ele é Deus, tem os mesmos atributos da deidade, do Pai, do Filho, ele é Deus, e se manifesta no meio da igreja para isso. Então,
a gente vai percebendo isso, cheio do Espírito Santo. Eu quero usar o verbo, porque na verdade, o que dá vida, o que dá sentido na frase, né? É o verbo, e o verbo é encheios, né? É algo contínuo que você tem que buscar. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas encheios do Espírito Santo de Deus. Alguns estudiosos dizem que esse vinho que embriaga, que traz dissolução, que traz divisão, é justamente o vinho desse espírito humano, né, que não traz aquilo que é de Deus. E para que o Espírito possa vir, é necessário isso. Encher do Espírito Santo de Deus. A nossa denominação batista há muito tempo bateu nisso em algumas coisas, discordando em algumas áreas teológicas, né, que é oriunda dos debates, dessas pessoas que gostam disso, enquanto que o que se é necessário? É uma pessoa quebrantada que deseja ser cheia do Espírito Santo de Deus. Não, a igreja não dá, a vida humana não dá para viver sem a ação do Espírito Santo de Deus, porque senão prevalece o vinho da arrogância, da teologia da denominação, prevalece o vinho da arrogância, né, no qual há dissolução da humanidade que tenta manipular o Espírito Santo de Deus, e uns dizem que é do Espírito quando é da carne. Quando as pessoas passam 3 dias e voltam fazendo 3 dias de maravilhas, porque são totalmente submissas e colocadas, e passam o resto da vida sem sentir mais nada, sem desejar mais nada. Passaram 3 dias louvando, confessando e estudando a Bíblia. Passaram 3 dias de quebrantamento, de desejo, né? Com uma faxina na vida, dizendo: eu ofendi fulano, eu ofendi ciclano, eu ofendi a Deus, eu me arrependo. E arrependimento verdadeiro, arrependimento de rasgar não as vestes, mas de rasgar o coração, de rasgar o coração. E eu estive nesses ambientes, eu vi coisas sinceras, verdadeiras, vi transformações poderosas, mas vi manipulação, criancice. Mas o Espírito continua sendo o mesmo, estimulando e enchendo vidas dele mesmo, da vida que foi dele, que é a vida que a igreja precisa. De onde o Corinthians está, chegarão tão cheias, elas passaram uma semana falando dos feitos e dos fatos de lá. Hoje na igreja, raramente nós vemos as pessoas falarem dos feitos de Deus, falam de si mesmas, justificam a si mesmas, falam de tudo, menos de estarem cheias de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O nosso rumo e a nossa direção, ele vem da centralidade, da direção do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus não nos comanda, nós é quem comandamos. É do meu jeito, é da minha forma, é do jeito que eu quero. O apóstolo fala para a igreja: olha, não vos embriagueis com vinho no qual há dissoluções. Não façam isso. Ele usa vinho só como uma metáfora. Ele está falando de um novo espírito, porque todo mundo sabe, todo mundo que entorna, que bebe 1, bebe 2, bebe 3, bebe 4, daqui um pouquinho ele está tão cheio que ele está falando de tudo com todo mundo e está querendo briga com todo mundo. É o único, o mais poderoso, o mais grande, o isso ou aquilo. Ele está dizendo: não é isso que vocês devem ter. Vocês têm que ter o Espírito Santo de Deus. É por isso que a gente encontra textos bíblicos falando de humildade, de unidade, de quebrantamento, de manifestação de poder e de milagre de Deus dentro da igreja. O que nós vemos hoje? Cada um com a sua teologia, cada um com a sua forma, e o Espírito Santo de Deus se manifeste à sua maneira exclusiva, única e particular. Não o Espírito Santo de Deus que age. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É isso que o texto vai nos falar. E o apóstolo Paulo
Se tem alguém que pode falar com autoridade, é esse homem, porque ele sabia que o que foi sustentando a igreja ao longo do tempo das perseguições foi a ação do Espírito Santo de Deus, que entrou na cabeça de homens letrados, que entrou no coração de homens iletrados, de carcereiros, de procônsulos, que entrou na cabeça e na mente de homens que eram militares, centuriões, e houve manifestação de Deus, homens que governavam cidades, mas foram cheios do Espírito Santo de Deus. O grande problema é que encher-se do Espírito Santo de Deus não é um ato aqui e agora, ele é um ato contínuo, ele é um ato, eu escrevi aqui, deixa eu ver se eu acho que eu escrevi, ele é um ato que tem que ser trabalhado, ele é um ato de esforço, ele é um ato diário, ele é um ato permanente, ele é um ato permanente, da busca, gente. Se você passou a sua semana inteira, sabe, conectado em tudo que você faz na sua vida e no mundo, e veio para aqui hoje, agora, querendo uma grande manifestação, pela graça e pelo amor de Deus, ela pode acontecer, mas eu vou te dizer, a probabilidade é muito complicada, porque você está desafiando o próprio Deus, um Deus justo que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Do esforço de buscar, aí sim, mas se você pelo menos teve um tempo para a sua devocional, para buscar a Deus, olha, vai haver algo diferente. A forma como você vai se... Começa pela forma como que você se posta, porque há um desejo no nosso coração: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Engraçado, não parece mágico, mas até hoje as pessoas vivem tentando procurar aquilo que era visto naquelas reuniões, o grande poder e milagre de Deus. Foi tanta coisa que aconteceu que homens chegavam em casa e confessavam para suas esposas sobre o término. Mulheres chegavam em casa, e confessavam. Filhos confessavam para os pais. Algo tremendo. Cristãos com 20 anos de igreja diziam: hoje eu me converti. Foi um grande susto para os teólogos que não quiseram ver que realmente tinha alguma coisa de verdade, porque Deus naquele momento falou com eles, e a gente sabe disso. Você muitas das vezes está tão cheio de si, tão cheio de igreja, tão cheio dessa estrutura de igreja, que você precisa de se esvaziar para receber este Deus maravilhoso, para nos surpreender com o que Deus precisa. Esse é um relacionamento santo com o Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais. O texto é muito claro e é a consequência de quem está cheio do Espírito Santo. Primeiro é falar entre vós salmos, hinos, louvor, gratidão a Deus. Pensa para você ver uma pessoa religiosa, teóloga, totalmente preparada, mas sem o enchimento do Espírito Santo. Frio, duro, indiferente, inquebrantável, mas firme nas suas posturas. Mais preocupado com a sua teologia do que com o relacionamento humano. Mais preocupado com o que sabe do que aquilo que pode saber através do Espírito Santo de Deus. Não tem salmos, não tem hinos e não tem cânticos. E depois ele diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o mais difícil, complicado, e para isso aqui tem que haver quebrantamento e enchimento mesmo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A pessoa que ela tem teologia,
religiosidade, bate no peito, né? E ela diz: eu me humilhar? Quero ver. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é quebrantável. Ela é uma pessoa que se sujeita em amor a Cristo. Se Cristo se sujeitou, se Cristo foi humilde até morte de cruz, por que uma pessoa cristã não pode? E ela pode, se houver o enchimento do Espírito Santo de Deus. Amém? Isso daqui não é só para nós, aqui, esse relacionamento, né, igrejeiro, é para a nossa vida lá fora. É isso que é uma bofetada em Satanás. É isso que quebranta as outras pessoas, né? Agora, um cristão que não está cheio do Espírito, mas é igrejeiro, teólogo, né? Sabe, e cheio de si, não se sujeita a nada. É o dono da verdade. Quando na verdade, quem é aquele que tem a verdade e que revela a verdade é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então isso é ser cheio. Não do vinho humano, do espírito humano, mas desse que é o Espírito Santo de Deus. E é tão interessante isso, que na nossa natureza humana, o único que se contrapõe à nossa natureza humana é o Espírito Santo de Deus. E aí, Thomas Robson foi dizer isso, Rousseau foi falar, e outros vão dizer que o homem é o único lobo que devora a si mesmo. E é uma verdade. Só que agora nós temos, vamos chamar assim, parafraseando um missionário que foi para a África, né, e que um índio que se converteu, um nativo lá, disse para ele: tenho 2 tigres dentro de mim, porque eu alimento mais. A mesma coisa. Eu tenho o meu espírito humano e tenho o Espírito Santo de Deus. O que eu alimento mais é esse que predomina na minha vida. É esse que predomina na minha vida. É isso que Deus quer. É isso. A gente tem que continuar, gente. Não se resume nisso daqui hoje. Talvez alguns estejam até hoje pela essa pregação. Misericórdia. Porque a palavra de Deus é algo que tem que entrar dentro de nós, que tem que ser falado o tempo inteiro. E falamos justamente quando nós não temos a sensibilidade de deixar o Espírito Santo de Deus falar conosco. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos mostra, é Ele quem nos quebranta. Sabe por quê? Ele revela, não de si mesmo. O texto de João vai dizer isso. Ele revela Cristo, o sacrifício de Cristo. Então o Espírito Santo nos conduz numa vida cristã de constante confissão, de constante desejo de fazer a vontade de Deus, porque foi isso que Jesus Cristo fez. Isso que Jesus Cristo fez. É isso. Por isso, aqueles que querem ser acima da religião, aliás, que a religião não vai levar a nada, mas aquele que está preocupado em transparecer Cristo, como diz o apóstolo Paulo, morrendo cada dia, a natureza humana, o espírito humano e o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, a vontade de Deus prevalecendo na nossa vida. São coisas que nós precisamos, como igreja, como uma teologia dos nossos dias, né? Como o Francis Schaeffer vai dizer, de um Deus que age, que intervém entre nós o tempo inteiro. Senão, nós vamos brincar de ser cristãos na nossa vida. Estou concluindo. E diante disso, desse desafio que nos propõe a própria palavra de Deus, é isso. Algo que a igreja tem que repensar em todos os seus momentos. E uma igreja, quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus, a primeira marca dela é um quebrantamento. É um buscar um quebrantamento. É um buscar fazer a vontade de Deus.
É um sujeitar-se à vontade de Deus e um sujeitar-se uns aos outros. Eu vou descer que eu quero falar isso bem de perto. Quando o nosso coração está endurecido, ele fechou todas as portas para a ação de Deus. Quando a nossa vontade prevalece, fechou toda a vontade, toda a ação de Deus para nos moldar segundo Ele quer. Porque quando Deus quer falar conosco, Ele acena, Ele cria momentos, Ele tenta nos quebrantar, porque o único ser beneficiado somos nós. Somos nós. Às vezes, quando eu sou chato, eu sou mesmo, e não tenho dificuldade de perceber isso, eu carrego umas coisas comigo que eu vou morrer com elas, faz parte da minha natureza. Eu sou TDAH comunicado, eu tenho um monte de problema, perfeccionista, chato, sei que sou. Mas uma coisa eu sei, quando eu me preocupo com a igreja, de ver você chegar aqui e se preocupar no louvor a Deus, não é porque eu estou implicando com você pessoalmente, não é isso. É porque eu entendo que Deus quer se chegar até nós. Amém? Isso só vai acontecer se houver um desejo nosso. Pensa, as pessoas que buscam enchimento, a gente vê de si mesmos como elas são. Tem pessoas que acham e buscam o saber constante. Tive professores na UNB que você podia parar 3 dias para ouvir aquelas pessoas, cheias dos teóricos. Os teóricos da educação, então, eles falavam de Piaget, de Vygotsky, desse pessoal assim, parece que eles tinham vivido com essas pessoas. E eles buscavam isso só nos livros.